é a batida do meu coração. Nossa, isso é muito bom, saber que como que o reggae entrou na sua vida, né? Porque o reggae ele faz história na vida de muita gente, né? E engraçado que, assim, todo mundo tem convicção que, na verdade, eu fiz dread por causa do reggae. E, na verdade, não. Como eu falei no começo da nossa conversa, minha mãe Aham. trabalhava o famoso 24 por 48. Ela nunca estava em casa. Raramente eu via minha mãe em casa. Ela trabalhava muito. E eu, na época lá, eu costumo brincar que o meu cabelo era o cabelo elbaralhada. Pensa num cabelo armado. Pensa num cabelo armado. Muito cabelo, cabelo muito armado. E a minha mãe não tinha lá aquelas condições, né? Hoje a gente vê que a gente tem acesso com facilidade a muitos produtos que favorecem. Hoje se tornou moda ter um cabelo mais afro, né? Sim, Né? Encaracolado, armado, enfim. sim. E assim, lá atrás, não tinha o acesso que tenho hoje, né? Então você imagina uma branquela sardenta com um cabelo baralhada. E era muito difícil de domar o meu cabelo. E eu tinha um certo constrangimento, eu não vou mentir. Eu Aham. tinha um certo, assim, preconceito, porque o meu cabelo é ruim e tal. Vocês veem o cabelinho assim, ó, parece. Tá. Não vá cuidar, não, para ver, ó. E aí, assim, aquela juba indomável. E um dia eu simplesmente achei que fazia dread de um tal jeito lá. Lá, comprei um monte de material, sentei lá na minha garagem e arrisquei. E arrisquei e deu certo. E Olha! engraçado que a princípio eu fiz dread, na verdade, para domar o meu cabelo e para que eu me sentisse melhor. Já gostava muito de fazer tranças no cabelo, né? Eu tinha uma melhor amiga na infância, né? A Bia. Até ela vai lembrar. Eu vou passar para ela aí essa entrevista. Espero que ela chegue a essa parte e ela interaja nos comentários, que ela não vai me deixar mentir. E a Bia, pretinha, retinta, linda, maravilhosa. Ela literalmente assim é muito parecida igual que nem a Lauren Hill. Uau! Então pensa que ela fazia aqueles canicalão maravilhosos. E a Branquela aqui adorava. Eu literalmente adorava. Eu queria ter a cor da Bia, eu queria ter o cabelo igual da Bia, só que não tinha mamãe para fazer. E ali eu tentava fazer algumas tranças no cabelo e tal, colocava umas xuxinhas coloridas. E crescia assim, fazendo muitas tranças no cabelo, até o dia que eu, por minha conta própria, eu quero e vou fazer dread. Eu acho que faz assim, fui lá e tentei e fiz. E deu certo. E era aquilo mesmo. E ali começou a minha história, até mesmo com o estilo dreadlock. Engraçado que Hum, não teve assim a ligação direta com o reggae, né? sim, Claro que quando eu comecei a ir para as cegueiras e comecei a ver a galera com esse style, eu me identifiquei também, né? sim. Fortaleceu assim essa questão da identidade do estilo também. E eu, assim, enfrentei muito preconceito, Denise do céu. Eu enfrentei muito preconceito, porque, assim, as empresas, infelizmente, ainda querem, assim, contratar um estereótipo, né? Então, você chega, você pode ter o conhecimento e a formação. Se você tiver um estilo que façam torcer o nariz, a pessoa, ela literalmente não te dá a oportunidade baseado em você não é o perfil da nossa Que nós empresa. E eu tive procuramos. que engolir muito isso, cara, muito, tipo, muito mesmo, sabe? Eu tive assim, hoje eu olho para trás, né, porque eu olho para trás, né? Hoje eu tô com 37 anos nas costas, eu olho para 20 anos atrás. E 20 anos atrás é muita história mesmo. E eu vejo assim que eu fui muito resistente sobre isso, porque
Eu poderia ter me rendido, eu poderia ter tirado os meus dreads por conta própria, eu poderia ter feito o estilo que a sociedade não só impõe, como acredita que é melhor. E assim, eu literalmente eu não só decidi, como eu bati no peito por ser quem eu gostaria de ser, independente de qualquer consequência. E eu não medi assim esforços para bater no peito por mim sobre o meu estilo. E assim, ao mesmo tempo que eu sofri muito, eu tive muita ousadia de chegar em lugares assim e fazer total diferença, de repente arriscar, vamos arriscar contratar ela, e eu fazer carreira num lugar que desacreditavam da minazinha de dread, sabe? É muito interessante isso, porque eu vivi nesse período, nesses 20 anos, eu vivi assim os dois extremos, o do extremo preconceito e da extrema aceitação, sabe? É assim, não te conhece, imaginam que você seja. Então você imagina uma mina de dread, né? Assim, a maioria das pessoas já rotulavam, né? Nem preciso fazer nenhuma apologia ao quê. Olhavam para minha cara, né? Imagina, né? Uma pessoa faladeira, imagina. E na maioria das vezes, muito sarrista, sorridente, já achavam, nossa, que eu tava na noia, sabe? E assim, aqui ó, na cidade que eu moro, eu tô há alguns anos aqui, mas quando eu cheguei aqui, imagina uma cidade de interior de Minas Gerais, uai, e eu chegar aqui com os dreads gigantes, porque meus dreads eram enormes, né? Muitos anos de cultivo. E a galera, assim, tinha um preconceito ímpar. Mas é um preconceito, assim, ímpar mesmo, literalmente. E hoje em dia, assim, eu sou super conhecida aqui na minha Olha cidade, só que super legal. respeitada. Eu agradeço muito a Deus pela minha resistência, porque tem muitas pessoas que passaram pela minha vida que literalmente quebraram me conhecendo, né, como pessoa, como ser humano, como mulher, como mãe, né, profissional, enfim, e que quebraram o preconceito que tinham sobre a questão dread. É muito assim, até assim, hoje em dia, né, não falo até hoje, porque hoje em dia a sociedade tá mais maleável com essa questão. Hoje em dia a aceitação é maior, né? A gente vê assim que, que temos mais profissionais com dreads, a gente encontra assim, homens, mulheres, crianças. Hoje em dia as pessoas não têm tanto aquela imagem formada de que ter dread é sinônimo de, né, usar algo, ou falta de banho, cuidado, enfim. Hoje é mais aceito, mas eu passei por uma época e uma fase, meu amor, Qual foi a mais só Deus difícil? sabe. A mais Eu difícil, assim, que você acho que lembra? eu acho que a mais difícil real, assim, falando da sociedade, nua e crua, é a inserção no meio profissional. Então você sabe que você tem uma capacidade, você sabe que você tem uma formação, você sabe que você tem responsabilidade, que você é uma pessoa tão boa quanto quem parece ser. E assim, o preconceito, infelizmente, assim, barrou possibilidades. É claro que tudo que acontecer na nossa vida acontece. Eu acredito também nisso. Mas eu tenho muita convicção que oportunidades me foram negadas porque torci o nariz, porque eu chegava sendo eu, literalmente sendo eu, né? E eu tenho convicção que em algumas possibilidades que eu tive, se talvez eu não tivesse de dread, a oportunidade me era dada. Eu tenho essa convicção. Então, eu acredito que o grande desafio para mim, enquanto mulher, né, na minha fase, assim, na minha história, com os quase 19 anos usando dread, foi literalmente a questão da inserção, né, profissional. E eu falo isso porque, mesmo sendo hoje concursada, eu ainda tive bastante preconceito aí. Quebrei, assim, muro de pedra, literalmente.
Mas eu agradeço muito a Deus, porque eu sempre fui muito a cara e a coragem, né? E graças a ter assim, né, a cara e a coragem, eu consegui também fazer a diferença em lugares que eu passei. Passei por empresas assim grandes e muito boas. Eu fiz história profissional em alguns lugares assim que foram muito importantes para minha vida, que acrescentaram muito e que me aceitaram como eu realmente gostava de ser, né? Talvez eu não vou mentir, não é como eles queriam, como eles gostariam, mas que deram a oportunidade, conheceram o meu trabalho e se surpreenderam com como eu realmente sou, né? Porque isso que eu sou falando aqui ao vivo é o que eu sou. Eu não sou um tipo na frente das câmeras, com o público que me prestigia, com amigos e familiares. Eu sou o que eu sou aonde eu estiver. É claro que algumas questões da nossa postura, né, e até em algumas coisas da nossa fala, a gente acaba assim podando um pouco mais em ambiente profissional. Você tem que dar uma segurada, literalmente dar uma segurada, mas assim, a pessoa que eu sou aonde for, sabe? E é engraçado ver que hoje, né, por conta de eu ter tido Covid, acabei perdendo os dreads, eu vejo pessoas que antes tinham preconceito, olha para mim e fala assim, nossa, que saudade de te ver com aquele cabelo, nossa, que saudade dos seus dreads, nossa, vai colocar dreads de novo? Acho que é a pergunta que Hoje mais te eu vivo fazem, o né? inverso, Deve ser a pergunta que mais te fazem, né? literalmente. Deza, você vai colocar os dreads quando? Coloca de Hoje em novo. dia é a pergunta que não quer calar e até uma cobrança. Nossa, você tem que colocar o dread de novo. Nossa, você não é você sem dread, coisas assim, sabe? É muito engraçado. E E, assim, são dois extremos, né? Antes não conheciam, torciam o nariz, agora conhecem e gostariam que eu voltasse a ter os dreads. Até eu tenho, sim, tenho pretensão de voltar com os dreads, agora com uma nova história com os meus dreads, porque os meus dreads eram naturais, né? olha, E assim, eu tenho vontade de retomar, sim, e agora nascendo novos dreads, fazendo uma nova história aí, né? Mas por ah. enquanto eu tô curtindo aqui as gadeias aqui meio, meio cacheado, meio estressado, né? Tem hora que tá preso, tem hora que tá armado. Mas eu tô curtindo, sabe? É aquilo que eu tava conversando com você hoje. Eu acho interessante o fato de, por exemplo, eu não ter tido nenhuma experiência anterior sem dread. Eu falo sem dread, sem ser a causa da minha saúde mesmo, porque no caso eu fiquei careca, né? Sim. De estar com o meu cabelo, do jeito que ele vem, assim, se ele tá preso, se ele tá armado, enfim, não importa. Eu não tive essa experiência. E, assim, ser reconhecida como eu estou é muito interessante, né? Eu fui à praia e eu tô lá com a minha família na praia e, de repente, eu sou parada, assim. Oi, você é a Deza, né? A Deza do programa Desafio e tal. Nossa, eu acompanhava seu programa na Sonde, você não tira uma foto comigo? E eu olhei assim, fiquei até abismada, eu olhei assim, eu falei assim, nossa, você me reconheceu, sou eu mesmo. Aí, a princípio, a pessoa falou assim, que não tinha como não me reconhecer, que já estava me observando e viu eu falando e tal, Sim. e eu estava fazendo uma pequena live, né, no meu Instagram, né, só para fazer uma graça, que estava passeando com a família e tal, e a pessoa percebeu na forma de eu falar. Mas, assim, eu achei engraçado, porque eu tava sem dreads. Outra experiência também de sem dread, eu tava em BH e, de repente, assim, eu Qual, sou deparada, assim, com para falar o jargãozinho. Olha lá, olha lá os dreads. Essa daí é Emiliano, hein? E aí eu fui abordada para falar ao telefone com uma pessoa para eu falar o meu jargão da rádio e salve, salve, Massa Regueira! Para outra pessoa do outro lado da linha acreditar que a pessoa estava comigo, engraçado, né? E assim, eu sem dread, eu imaginava que eu fosse passar batido, porque é um estilo muito marcante, né? É muito forte, né? Mas estar sem dread também está sendo uma renovação, sabe?
de vários olhares de mim para mim mesma, sabe? Engraçado, né? Tenho a mesma vibe, não muda nada, Olha, dreads ou não, né? Estar em Sampa, estar em Minas, enfim, aonde eu estiver, vai dar a mesma. É muito da hora viver isso. Assim, aí eu te afirmo e confirmo que quando se trata de uma identidade que está na gente, não tem tempo, não tem lugar. Olha, passam-se 20 anos e a vibe literalmente é a mesma. É muito